Oi, gente, meu nome é Lana Victoria, eu sou psicoterapeuta, trabalho também com hipnoterapia e hoje vim falar um pouquinho com vocês sobre indisponibilidade nos relacionamentos. Mas antes eu já vou pedir para você estar curtindo o vídeo, para você estar compartilhando esse vídeo também, ativa o sininho para você estar recebendo as notificações, me ajude a divulgar o meu canal. E aí eu te pergunto, você está mesmo disponível para uma relação? Eu recebo muitas perguntas, né? Principalmente nas minhas caixinhas de pessoas que dizem o seguinte: Lana, eu quero muito um relacionamento, eu quero muito namorar, mas eu só encontro pessoas indisponíveis. Eu conheço alguém, tô saindo com esse alguém, e quando eu percebo, esse alguém está comprometido. Ou então, Lana, eu só gosto de homens casados. Eu só encontro homens que já estão em alguma relação. Então aí você precisa olhar para você, porque se eu só encontro na minha vida, se eu só gosto de pessoas indisponíveis, eu também estou indisponível. Não, Lana, eu quero muito um relacionamento. Isso é conscientemente. Conscientemente a gente fala, eu quero sim, eu quero uma relação, mas inconscientemente eu não quero. Então, esse é um processo de você olhar muito para dentro de você se autoanalisar mesmo e ver, eu estou mesmo disponível para uma relação? Eu já tive fases na minha vida que eu achava que estava disponível. Eu queria muito alguém, só que eu só encontrava pessoas ou que não me assumiam, ou que ficava naquela, sabe, naquele enrola e no final não dá em nada, e a pessoa com um monte de desculpa. Depois eu comecei a entender que eu não estava disponível, que se a pessoa ela viesse, vamos namorar agora, eu com certeza fugiria, né? Então se observe nesse aspecto. Muitas vezes observe as pessoas que você atrai para você, as pessoas que você escolhe para a sua vida. Porque a pessoa que deseja algo sério com você, você fala, não quero, não gosto, não consigo sentir nada com essa pessoa. Mas a pessoa que não quer nada sério com você, você já se apaixona, eu amo, né? Então observa isso. Pode ser a pessoa mais perfeita desse mundo, mas se ela quiser namorar com você, você vai colocar algum defeito. Então tem pessoas que colocam defeitos, e eu fiz isso já. Todo mundo que aparecia que queria algum sério comigo, eu colocava defeito. Ah, não, esse aqui é alto demais, não vai dar certo. Ah, não, esse aqui já é baixo demais, não vai dar certo. Então, arruma algum defeito, você arruma, esse aqui respira, não vai dar certo. Qualquer defeito que seja, mas o outro que não quer, não, esse é perfeito, é lindo, maravilhoso, esse eu quero. Então, gente, é indisponibilidade. E é interessante isso porque a gente acha mesmo, eu estou disponível, eu quero muito, né? E esses dias eu atendi uma paciente, a gente já tá fazendo um processo terapêutico por outro motivo, e ela chegou pra mim e falou assim, Lana, eu quero trabalhar minha área afetiva, porque desde que eu me separei do meu ex, eu não consigo me relacionar, né, com uma pessoa. E ela falando assim, eu falei, mas como é que tá você e o seu ex? Não, tá tudo ok, eu não gosto mais dele, não, Lana, eu e ele a gente realmente não dá certo, não vejo nenhuma possibilidade. Mas, às vezes eu tenho recaída. Às vezes só, porque ele é pai do meu filho, ele vem aqui em casa, então a gente acaba ficando. Mas é só de vez em quando, mas eu não tenho mais nada por ele, não. Fomos pra hipnoterapia, né? Porque eu trabalho com a hipnoterapia. Quando a gente foi olhar, aí, gente, vem aquelas emoções que estão guardadinhas, que é o que eu falo, a gente se esconde tanto que nem a gente encontra. Vem aquelas emoções guardadinhas. No fundo, ela tinha uma ligação tão forte com ele, mas tão forte que ela não conseguia soltar, né? E também tinha muita dor, muita mágoa, sabe? E aí a gente trabalhou isso para que ela pudesse liberar esse parceiro. Então, por isso que eu falo, às vezes é tão profundo, que a gente se engana. Não, tá tudo bem resolvido. Às vezes eu fico, não, é só sexo. Às vezes eu fico, é só sexo, sabe? Mas quando a gente vai ver, não, tem uma ligação muito maior, né? Então, é o primeiro ponto que eu falo pra vocês. Olhe pro passado, olhe para as últimas relações de vocês. Elas estão bem resolvidas mesmo? Porque tem gente que chega pra mim e fala assim, Lana, desde quando eu me separei eu não consigo me relacionar. Então, se a última relação que eu me relacionei, né, tem 4 anos, olhe pra última relação. Tem que olhar para essa relação, como é que foi o término? Porque tem gente que termina de uma forma tão brusca, ou ele sumiu, eu nunca mais vi, a gente não finalizou, então faltou um final, né? E
Tem gente que também já chega, Lana, eu sou viúva, e desde quando meu marido faleceu, eu não consigo mais ninguém. Então, desde quando meu marido, então às vezes o marido ainda continua ali dentro dela, ocupando aquele espaço, principalmente porque foi um falecimento, às vezes uma forma muito brusca, uma coisa de repente, eu não consigo, como se eu ainda fosse casada. Então, é necessário olhar para o último relacionamento e finalizar, sabe? Coloca um ponto final. Lana, eu preciso ir lá no meu parceiro e finalizar com ele? Não. Isso tudo é dentro de você. É na sua alma mesmo. Você pode imaginar o seu parceiro na sua frente, você pode manter um diálogo ali com ele, falar, olha, eu finalizo com você hoje. Então, é uma questão mais interna, sabe, gente? É de alma mesmo. É uma questão de você, dentro de você, muito internamente falar, acabou. Sabe? Esse relacionamento acaba hoje, eu preciso finalizar com você. Naquele dia, a gente não se despediu, mas eu despeço de você, eu te libero, eu me libero para uma nova relação. Então, faça esse movimento, se precisar perdoar, perdoe o seu parceiro, sabe? Solte isso, né? Libere essa mágoa, libere essa dor, para ficar no passado, gente. A gente precisa estar finalizando as coisas para a gente poder seguir livre. E você vai ver, nossa, ai, agora eu acho que eu me sinto livre. Então, essa pessoa mesmo que eu trabalhei, ela falou, nossa, depois da hipnoterapia, ela falou, nossa, me sinto até mais leve, Lana, não sabia que tinha isso tudo. Então, a gente esconde da gente mesmo, tá? É esse processo que eu quero que vocês entendam. Então, primeiro ponto, olhe para os últimos relacionamentos, finalize, né? Outros pontos, às vezes eu finalizei tudo, mas ficou o medo de uma nova relação. Lana, eu tenho medo, eu sofri tanto na última que eu tenho medo de sofrer novamente. E aí eu me fecho. E aí eu já vou para uma nova relação daquele jeito assim. Me entrego, não me entrego, me entrego, não me entrego. E o outro sente. O outro sente, gente. Isso é muito de energia, né? O outro sente. Essa pessoa não tá entregue. Essa pessoa não tá pronta. E ele também fica na dele, então fica os dois ali. Não rola, gente. Não tem. Né? Então, trabalhe o medo. Trabalhe esse medo dentro de você. Por que eu tenho medo de me relacionar? Se eu sou uma nova Lana. Eu sou uma nova Lana, a última relação eu finalizei, eu entendi que eu também errei na última relação, a gente sempre erra. Eu agora vou fazer diferente, então eu sou uma nova Lana, eu não sou a mesma Lana do mês passado, a gente está sempre mudando, eu preciso confiar nisso, eu preciso confiar que hoje eu consigo colocar limites, eu consigo confiar que hoje eu consigo dizer não, que eu sou uma nova Lana dentro dessa relação, então eu posso me entregar, porque eu vou saber colocar limites, eu vou saber agir, sabe? Então trabalhe o medo, trabalhe términos passados, finalize bem as últimas relações. Outro ponto, olhe para o papai. Muitas vezes eu tenho questões com meu pai se eu sou mulher, se eu sou homem eu tenho questões com a minha mãe. Então resolva as questões com o papai. Quando eu falo resolver é também dentro de você, porque às vezes meu pai magoou muito a minha mãe, meu pai feriu muito a minha mãe, eu tenho raiva do meu pai e nesse movimento de raiva eu acabo sempre atraindo parceiros parecidos com meu pai, que bate aquele conflito, né? Então eu preciso trabalhar minha relação com meu pai, essa relação é muito interna. Eu tenho raiva do meu pai, como é que tá dentro de mim o meu pai, sabe? Porque tem gente que fala, não, Lana, tá tudo bem em relação ao meu pai, tá tudo ótimo. E quando a gente vai pra hipnoterapia, vem uma raiva do pai. No fundo eu tenho raiva do meu pai. Só que eu não posso sentir raiva do meu pai, porque é o meu pai, né? Então eu escondo lá dentro. Né? Então é um movimento de estar olhando para o papai, de estar olhando para a mamãe e trabalhar dentro de mim a minha relação com ele. Outro ponto também é quando, por exemplo, o meu pai falece e aí fica a minha mãe ali, sozinha. E eu fico com pena da minha mãe, eu vejo minha mãe sofrendo, então minha mãe não pode ficar sem o meu pai, então eu tomo o lugar do meu pai. E aí começa a fazer tudo pela minha mãe, né? Principalmente homens, né? Se tornam parceiro da mãe, levam a mãe para tudo quanto é lugar. Então é como se casasse com a mãe. E se eu tô casada com a minha mãe ou casada com meu pai, entra um parceiro? Não cabe um parceiro. Então eu já, na época que eu era indisponível, eu já traí parceiros que eram casados com a mamãe, totalmente. O pai tinha separado da mãe e eles estavam casados com a mãe e tudo era mãe. Então não tinha espaço para mim. Então eles estavam indisponíveis para mim. São parceiros, inclusive, que hoje eu sei da vida, nunca casaram. Nunca casaram. Por quê? Porque continuam casados com a mãe. E tem homens, gente, que até casam, mas não há espaço para parceiro. Então eu recebo mensagens na caixinha mesmo de mulheres que falam, nossa, eu casei, mas meu marido não larga a mãe. Tudo é a mãe, tudo é a mãe.
né? Eu não sou prioridade para ele. Ok, que a gente tem que cuidar da mãe, gente, a gente tem que honrar a mãe, isso eu concordo. Mas eu preciso dar a cada um o lugar correto. Minha mãe fica no lugar apenas de minha mãe. E minha esposa fica no lugar de esposa. Né? E tem parceiros que não, vai sair com a esposa, a mãe junto, vai viajar com a esposa, a mãe junto. Olha esse movimento de casamento com a mãe. Você não vai salvar a sua mãe. E se sua mãe se separou, se ela sente dor, essa é uma questão dela. Eu preciso aprender a deixar a dor com os meus pais, porque senão minha vida afetiva não vai para frente, sabe? Então é um ato de você estar olhando para isso, né? Outro ponto também é quando eu coloco meu pai ou a minha mãe tão perfeita, tão lá em cima, que eu não encontro parceiro à altura do meu pai ou da minha mãe. E aí eu quero um parceiro à altura do meu pai. E ninguém alcança. Ninguém. E aí como eu não arrumo um parceiro tão à altura do meu pai e da minha mãe, eu fico sozinha, né? É uma perfeição inatingível. Então, esses são alguns pontos principais, assim, que eu vejo, né? É organizar principalmente a relação dentro de mim com meu pai, com a minha mãe. E, gente, isso é um processo muito inconsciente, tá? E é um processo que também muitas vezes eu não vou conseguir sozinho. Então, tente trabalhar isso sozinha. Mas se você não conseguir, não hesite em buscar terapia, tá? Porque às vezes são coisas tão profundas e são dores tão profundas que eu não consigo. Eu preciso de alguém me ajudando para ir lá, porque eu conscientemente eu não vou conseguir. Então eu preciso às vezes de um processo terapêutico. Eu trabalho com a hipnoterapia, que é uma ferramenta maravilhosa, né? A hipnose é uma ferramenta maravilhosa para a gente estar vendo o que está ali por trás daquela indisponibilidade, tá? Então é mais rápida, me ajuda muito de uma forma mais prática, mais fácil. Então, se você não conseguir sozinha, busque terapia, tá bom? É isso, qualquer dúvida, qualquer pergunta, pode enviar aqui que eu respondo vocês, tá? E me sigam lá no Instagram também, psi.lanavitória. Qualquer coisa, manda pergunta na caixinha que eu vou estar respondendo para vocês. Um beijo!